ele se volta e me dá uma cabeçada. Sempre foi um cara muito divertido, assim. Regis Pitbull foi detido ainda no condomínio. Me deu um murro também. Ser tratado como um marginal que ele não é. Gols, fama, dinheiro. Mas e quando tudo isso acaba? Muitos ex-jogadores se perderam ao começar uma nova vida, quando a carreira chegou ao fim. E nessa semana, um nome que já viveu glórias no futebol voltou às páginas policiais. Regis Fernandes da Silva, o Regis Pitbull, jogador que defendeu as camisas do Corinthians, Ponte Preta, Vasco, acabou atrás das grades. Em março, ele foi acusado de agredir o subsíndico do prédio onde morava. As imagens do circuito de segurança do elevador mostram o momento em que Regis Pitbull dá uma cabeçada e um soco no homem depois da discussão. Quando eu pensei que ele estava saindo do elevador, ele se volta e me dá uma cabeçada, onde me fraturou 3 dentes. E depois, não contente com isso, ele deixou o celular dele cair no chão. A hora que ele apanhou o celular, que ele levantou, me deu um murro também. Ele não teve a intenção de machucar ninguém. Ele com certeza não gostaria de estar nessa situação de vulnerabilidade, de discriminação, sem ter onde, assim, longe da casa, longe da família, agora numa cela de prisão. Após ser levado à delegacia e passar por audiência de custódia, Regis Pitbull foi liberado com as condições de comparecer uma vez por mês ao fórum e usar tornozeleira eletrônica, o que não aconteceu. E foi exatamente por isso que ele voltou para a cadeia. Enquanto ele estava comigo, eu estava, pegando no pé, carrega a tornozeleira, não fica andando para lá e para cá. Mas é os ambientes que ele frequenta, amigos que não são amigos. Nós entramos em contato com a defesa do Regis Pitbull, que alega que o ex-jogador não cumpriu as determinações da justiça exatamente pelo fato de ser dependente químico e não ter condições psicológicas, por exemplo, de comparecer ao fórum. As prisões e violações escondem, mascaram um outro drama antigo que Regis Pitbull e outros ex-atletas enfrentam: o envolvimento com as drogas. Foram as drogas que atrapalharam a carreira e a vida de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Diego Armando Maradona foi retirado de uma Copa do Mundo depois de cair em um exame antidoping. E mesmo depois de pendurar as chuteiras, lutou contra o vício até o final da vida. Com Regis Pitbull, as drogas também atrapalharam a carreira de atleta. Em 2001, foi pego no exame antidoping quando jogava no Bahia e ficou suspenso por 120 dias pelo uso de maconha. Em 2008, a reincidência. Mais uma vez, Pitbull foi flagrado no exame antidoping quando jogava no Rio Branco de Minas Gerais. Quem conhece pode falar um pouco sobre o Regis Pitbull, jogador, na época de jogador, quem era esse cara? É o Rosinei, que estava naquele Corinthians em 2004, né, Rosinei? Vocês eram jovens naquele momento. Tava no começo da minha carreira, né? A gente não percebia muito essas coisas dele, no vestiário, assim, de ser um cara agressivo, de ser aquele cara, porque geralmente os pessoal que tem esse tipo de comportamento e são usuários, eles ficam mais agressivos, né? Com o declínio da carreira, o que era uso de maconha se tornou um pesadelo. Com a aposentadoria precoce aos 32 anos, Regis Pitbull caiu no vício do crack e chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação. Todo mundo sabia que ele bebia, ninguém não estava nem aí se ele começou a usar droga, ninguém acompanhou. Os clubes tratam jogadores como se fossem máquinas, então não interessa o que ele faz fora de campo. Um outro grande talento do nosso futebol viveu uma experiência parecida ao cair mais de uma vez no exame antidoping pelo uso de cocaína. Jobson foi ídolo no Botafogo e viu a vida e a carreira desmoronar. Depois dos escândalos pelo uso de entorpecentes, tentou voltar aos grandes clubes. Sem tantos holofotes, passou por pequenos clubes do Pará, Paraíba, Acre e atualmente, aos 37 anos, joga no Capixaba, do Espírito Santo.
Quando termina a carreira, o jogador fica sem dinheiro, fica desesperado, e se ele já tinha um envolvimento com drogas, fica muito mais forte esse envolvimento, porque jogadores como o Regis Pitbull sabem que eles foram desperdiçados. Então o que a gente precisa para o nosso atleta, para o nosso irmão, é a liberdade e uma clínica para ele se curar. A mãe de Regis faleceu em 2023, mas as filhas prometeram para ela ajudar o irmão na luta contra as drogas. Ela lutou de todas as formas para deixar o filho dela bem, para restabelecer esse homem, porque ele foi muito bom para nós, ele sempre foi um filho de ouro para ela. Mas Regis não ficou limpo por muito tempo. Voltou ao mundo das drogas e ao todo foi internado 3 vezes em clínicas de reabilitação. A última, inclusive, de forma involuntária, com a assinatura da mãe e das irmãs. A última vez ele foi amarrado. Foi o pior dia da minha vida. Regis Pitbull tem 2 filhos que sempre conviveram com o ex-atleta. Hoje, os 2 têm mais de 18 anos e pela primeira vez falaram com a imprensa sobre os problemas de saúde, das drogas e também sobre o relacionamento com o pai. Muito importante que a gente tome a frente e assim... e ajude, né? Salve ele, porque ele é nosso pai, cara, né? Ele faria o mesmo por nós, né? Se fosse ao contrário. Em relação a esse episódio da prisão, existem 2 lados da história. E eu torço muito para que a justiça escolha ouvir a versão do Regis também. Regis Pitbull continua preso em um centro de detenção em São Paulo. A defesa do ex-jogador entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva. Ela afirma que o caso de Regis não é para prisão, mas de tratamento médico. O juiz deve determinar nesta semana se Regis será solto ou se continuará preso. Caso o pedido seja negado, o advogado de Regis disse que vai entrar com um pedido de habeas corpus. Jovens que nascem com uma infância humilde viram ídolos, adorados por multidões com salários e gastos astronômicos, mas que não estão preparados para viver a vida depois que tudo isso acaba.